Documento 188. O período dentro da tumba. O corpo mortal de Jesus permaneceu durante 1 dia e meio no sepulcro de José. O período entre a sua morte na cruz e a sua ressurreição é um capítulo pouco conhecido para nós da carreira terrena de Micael. Podemos discorrer sobre a colocação do Filho do Homem no sepulcro e incluir nesse registro os acontecimentos associados à sua ressurreição, mas não nos é possível proporcionar muita informação de natureza autêntica a respeito do que realmente aconteceu durante esse tempo, de cerca de 36 horas, desde as 3 horas da tarde da sexta-feira até as 3 horas da manhã de domingo. Esse intervalo de tempo na carreira do Mestre começou pouco antes de haver sido ele descido da cruz pelos soldados romanos. Jesus permaneceu suspenso na cruz por 1 hora depois da sua morte, e teria sido retirado mais cedo caso não houvessem protelado o golpe final nos 2 ladrões. Os dirigentes dos judeus haviam planejado atirar o corpo de Jesus nos fossos abertos de Gerena, ao sul da cidade. Era costume desfazer-se assim das vítimas da crucificação. Se esse plano tivesse sido cumprido, o corpo do Mestre teria estado exposto às bestas selvagens. Nesse meio tempo, José de Arimateia, acompanhado de Nicodemos, foi até Pilatos para pedir que o corpo de Jesus lhes fosse entregue para um sepultamento adequado. Não era incomum que os amigos das pessoas crucificadas oferecessem subornos às autoridades romanas para conseguirem o privilégio de ter a posse de tais corpos. José foi diante de Pilatos levando uma grande quantia em dinheiro caso viesse a ser necessário pagar pela permissão de transladar o corpo de Jesus a um sepulcro privativo. Pilatos, contudo, não quis aceitar dinheiro para isso. Quando ouviu o pedido, rapidamente assinou a ordem que autorizava José a ir ao Gólgota e imediatamente tomar posse plena e completa do corpo do Mestre. Nesse meio tempo, com a tempestade de areia consideravelmente diminuída, um grupo de judeus, representando o Sinédrio, havia ido até o Gólgota a fim de certificar-se de que o corpo de Jesus, junto com os dos 2 ladrões, havia sido lançado aos fossos públicos abertos. 1. O sepultamento de Jesus. Quando chegaram ao Gólgota, José e Nicodemos encontraram os soldados descendo Jesus da cruz, e os representantes do Sinédrio estavam por perto para assegurarem-se de que nenhum dos seguidores de Jesus tentasse impedir que o seu corpo fosse para as covas comuns dos criminosos. Quando José apresentou ao centurião a ordem de Pilatos para que o corpo do Mestre lhe fosse entregue, os judeus criaram um tumulto e reclamaram a sua posse. No seu desvario, eles tentaram apossar-se do corpo de modo violento, mas, ao tentarem fazer isso, o centurião ordenou que 4 dos seus soldados, a seu lado, com as suas espadas desembainhadas, ficassem 2 de cada lado rente ao corpo do Mestre que jazia no chão. O centurião ordenou aos outros soldados que deixassem de lado os 2 ladrões e afastassem esse grupo de judeus enfurecidos. Quando a ordem foi restabelecida, o centurião leu a permissão de Pilatos para os judeus e, dando um passo para o lado, disse a José: "Este corpo é teu para que faças com ele o que achares conveniente. Eu e os meus soldados estaremos aqui para assegurar que nenhum homem interfira." Uma pessoa crucificada não podia ser enterrada em um cemitério judeu. Havia uma lei que proibia estritamente esse procedimento. José e Nicodemos conheciam essa lei e, no caminho de saída do Gólgota, decidiram sepultar Jesus no sepulcro novo pertencente à família de José, cavado em rocha maciça e localizado a uma pequena distância ao norte do Gólgota e do outro lado da estrada que conduzia a Samaria. Ninguém havia sido ainda sepultado nessa tumba e eles julgaram que seria apropriado que o Mestre descansasse ali. José realmente acreditava que Jesus ressuscitaria dos mortos. Nicodemos, entretanto, duvidava muito disso. Esses antigos membros do Sinédrio haviam mantido mais ou menos em segredo a sua fé em Jesus, embora os seus companheiros sinedristas há muito suspeitassem deles, antes mesmo de haverem retirado-se do conselho. A partir de então, eles foram os discípulos mais declarados de Jesus em toda Jerusalém. Por volta de 4:30 da tarde, a procissão do enterro de Jesus de Nazaré partiu do Gólgota em direção ao túmulo de José do outro lado da estrada.
O corpo, envolto em um lençol de linho, foi levado por 4 homens, seguidos pelas mulheres da Galiléia, que se mantiveram fiéis na vigília. Os mortais a carregarem o corpo material de Jesus até o sepulcro foram José, Nicodemos, João e o centurião romano. Eles levaram o corpo até dentro da tumba, uma câmara quadrada com cerca de 3 metros de lado, que prepararam apressadamente para o sepultamento. Os judeus, de fato, não enterravam os seus mortos, eles os embalsamavam. José e Nicodemos haviam trazido consigo grandes quantidades de mirra e de babosa e enrolaram o corpo com bandagens saturadas dessas soluções. Quando terminaram de embalsamá-lo, ataram um pano em volta do rosto, envolveram o corpo em um lençol de linho e, com reverência, colocaram-no em uma das plataformas da tumba. Após colocarem o corpo na tumba, o centurião fez um sinal para que os seus soldados ajudassem a rolar a pedra de fechamento diante da entrada da tumba. Então, alguns dos soldados partiram para Gerena, levando os corpos dos ladrões, enquanto outros voltaram entristecidos para Jerusalém, a fim de observar a festa de Páscoa de acordo com as leis de Moisés. O sepultamento de Jesus foi feito com uma pressa e uma precipitação incomuns, porque aquele era o dia da preparação e o sábado estava aproximando-se rapidamente. Os homens voltaram apressados para a cidade. As mulheres, entretanto, permaneceram perto da tumba até que a noite escura houvesse chegado. Entretanto, enquanto tudo isso estava acontecendo, as mulheres permaneciam escondidas perto e à mão, de modo que viram todas as coisas. E observaram onde o mestre havia sido sepultado. Escondiam-se assim por não lhes ser permitido participarem junto com os homens de momentos como esses. Essas mulheres achavam que Jesus não havia sido preparado apropriadamente para o sepultamento e, entre si, fizeram um acordo de voltar à casa de José, descansar no sábado, preparar especiarias e unções. E então de retornar no domingo pela manhã para preparar o corpo do mestre de modo apropriado para o descanso da morte. As mulheres que ficaram assim perto da tumba nessa sexta-feira à tarde foram Maria Madalena, Maria, a esposa de Clopas, Marta, uma outra irmã da mãe de Jesus, e Rebeca de Séforis. Com exceção de Davi Zebedeu e José de Arimateia, poucos dos discípulos de Jesus realmente acreditaram ou compreenderam que ele iria ressuscitar da tumba ao terceiro dia. 2. Guardando a tumba. Se os seguidores de Jesus ficaram desatentos à promessa que ele fizera de ressuscitar da cova ao terceiro dia, os seus inimigos não o estavam. Os sacerdotes principais, os fariseus e os saduceus lembraram de haver recebido relatórios nos quais ele dizia que ressuscitaria dos mortos. Nessa sexta-feira à noite, depois da ceia de Páscoa, por volta da meia-noite, um grupo de líderes judeus reuniu-se na casa de Caifás e lá discutiram sobre os seus temores a respeito da afirmação do Mestre de que iria ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Essa reunião terminou com o compromisso de que um comitê de sinedristas visitaria Pilatos bem cedo no dia seguinte, levando o pedido oficial do Sinédrio para que uma guarda romana fosse postada diante da tumba de Jesus, a fim de impedir que os seus amigos forçassem a entrada. O porta-voz desse comitê disse a Pilatos: Senhor, lembra-nos de que esse farsante Jesus de Nazaré disse quando ainda estava vivo: após 3 dias eu ressuscitarei. E por isso estamos diante de ti a fim de pedir que emitas as ordens para que o sepulcro fique seguro contra os seus seguidores, ao menos até depois do terceiro dia. Tememos muito que os seus discípulos possam vir e levá-lo consigo à noite, e então proclamar ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Se permitirmos que isso aconteça, terá sido um erro ainda muito pior do que deixar que ele vivesse. Ao ouvir esse pedido dos sinedristas, Pilatos disse: Dar-vos-ei uma guarda de 10 soldados. Ide e fazei com que a tumba fique segura. Eles foram de volta ao templo, recrutaram 10 dos próprios guardas e então marcharam para a tumba de José com esses 10 guardas judeus e os 10 soldados romanos, ainda nesse sábado de manhã, para deixá-los de vigia diante da tumba. Esses homens rolaram uma outra pedra diante da tumba e colocaram o selo de Pilatos nas pedras e em torno delas, para que não fossem mexidas sem o seu conhecimento.
E esses 20 homens permaneceram de vigia até a hora da ressurreição, com os judeus levando-lhes comida e bebida. 3. Durante o sábado. Durante esse sábado, os discípulos e apóstolos permaneceram escondidos, enquanto toda Jerusalém falava da morte de Jesus na cruz. Aproximadamente 1,5 milhão de judeus estavam presentes então em Jerusalém nessa ocasião. Haviam vindo de todas as partes do Império Romano e da Mesopotâmia. Era o começo da semana de Páscoa, e todos esses peregrinos que se encontravam na cidade saberiam da ressurreição de Jesus e levariam essa notícia quando voltassem aos seus lares. Na noite de sábado, bem tarde, João Marcos convocou os 11 apóstolos secretamente para virem à casa do seu pai, onde pouco antes da meia-noite todos estavam reunidos na mesma sala de cima, em que haviam compartilhado da última ceia com o seu mestre 2 noites antes. Maria, a mãe de Jesus, com Ruth e Judá, voltou a Betânia para juntar-se à sua família antes de escurecer nessa tarde de sábado. Davi Zebedeu ficou na casa de Nicodemos, onde havia marcado de reunir-se com seus mensageiros no domingo pela manhã bem cedo. As mulheres da Galiléia, que estiveram preparando especiarias para de novo embalsamar o corpo de Jesus, permaneciam na casa de José de Arimateia. Não estamos plenamente habilitados para explicar exatamente o que sucedeu a Jesus de Nazaré durante esse período de 1 dia e meio, no qual se supõe que ele tenha estado descansando na tumba de José. Aparentemente, ele teve na cruz a mesma morte natural que qualquer mortal teria tido em circunstâncias semelhantes. Ouvimo-lo dizendo: Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Contudo, não entendemos plenamente o significado de tal afirmação, pois o seu ajustador do pensamento, há muito havendo sido personalizado, mantinha por esse fato uma existência independente do ser mortal de Jesus. De nenhum modo, o ajustador personalizado do Mestre poderia ser afetado pela sua morte física na cruz. O que Jesus colocou nas mãos do Pai pode ter sido ali, naquele momento, a contraparte espiritual do trabalho inicial do ajustador na espiritualização da mente mortal, de modo a proporcionar uma transferência transcrita da experiência humana de Jesus para os mundos das mansões. Deve ter havido alguma realidade espiritual na experiência de Jesus que tenha sido análoga à natureza espiritual ou alma dos mortais das esferas cuja fé é crescente. Entretanto, essa é meramente a nossa opinião, pois realmente não sabemos o que Jesus encomendou ao seu Pai. Sabemos que a forma física do Mestre descansou na tumba de José até cerca das 3 horas na manhã de domingo. Não estamos plenamente seguros, todavia, a respeito de qual status teria tido a personalidade de Jesus durante aquele período de 36 horas. Algumas vezes chegamos a usar e explicar essas coisas para nós próprios do modo como a seguir está exposto. 1. A consciência de Criador de Micael deve ter estado ampla e totalmente livre e independente da sua mente mortal ligada à encarnação física. 2. Sabemos que o ajustador do pensamento que serviu a Jesus esteve presente na Terra durante esse período, pessoalmente encarregado do comando das hostes celestes reunidas. 3. A identidade espiritual como adquirida pelo homem de Nazaré e edificada durante a sua vida na carne, inicialmente por meio dos esforços diretos do seu ajustador do pensamento e mais tarde pelo perfeito ajustamento feito por ele próprio entre as necessidades físicas e os quesitos espirituais para a existência mortal ideal, como se tornou concretizada pela sua escolha incessante da vontade do Pai, deve ter sido consignada à custódia do Pai do Paraíso. Se essa realidade espiritual retornou ou não para tornar-se uma parte da personalidade ressuscitada, não sabemos, mas cremos que sim. Neste universo, existem aqueles que sustentam que essa identidade alma de Jesus esteja agora repousando no seio do Pai, para ser subsequentemente liberada para liderar o corpo de finalidade de Nébadon no seu destino ainda não desvelado, ligado aos universos incriados dos reinos ainda não organizados do espaço exterior. 4. Julgamos que a consciência humana ou mortal de Jesus tenha estado adormecida durante essas 36 horas. Temos motivos para crer que o Jesus humano nada soubesse sobre o que estava ocorrendo no universo durante esse período.
Para a consciência mortal, não há registro de lapso de tempo. A ressurreição da vida seguiu ao sono da morte como que no mesmo instante. E isso parece ser tudo o que podemos colocar nestes registros a respeito do status de Jesus durante esse período na tumba. Há uma série de fatos correlatos aos quais podemos fazer alusão, embora dificilmente sejamos competentes para intentar interpretá-los. No vasto pátio das salas de ressurreição do primeiro mundo das mansões de Satânia, pode ser agora vista uma magnífica estrutura memorial material moroncial conhecida como o Memorial de Micael, agora com o selo de Gabriel. Esse memorial foi criado pouco depois de Micael haver partido deste mundo e ele traz a inscrição em comemoração à estada mortal de Jesus de Nazaré em Urântia. Existem registros comprovando que, durante esse período, o Conselho Supremo de Salvington, composto de 100 membros, realizou uma reunião executiva em Urântia sob a presidência de Gabriel. Também há arquivos mostrando que os anciães dos dias de Uversa comunicaram-se com Micael a respeito do status do universo de Nébadon durante esse tempo. Sabemos que ao menos uma mensagem foi passada entre Micael e Emanuel em Salvington, enquanto o corpo do mestre jazia na tumba. Há bons motivos para acreditar que alguma personalidade assentou-se na posição de Caligástia no Conselho Sistêmico dos Príncipes Planetários em Jerusalém, que se reuniu enquanto o corpo de Jesus permanecia na tumba. Os arquivos de Edentia indicam que o pai da constelação de Norlatiadec esteve em Urântia, e de ter ele recebido instruções de Micael durante esse tempo na tumba. E há outras evidências, muitas a sugerir que nem toda a personalidade de Jesus tem estado adormecida e inconsciente durante esse tempo de morte física aparente. 4. O significado da morte na cruz. Embora não haja sido para expiar uma culpa racial, a qual o homem mortal de fato não tem, que Jesus passou pela morte na cruz, nem para providenciar nenhuma espécie de aproximação efetiva a um Deus de algum modo ofendido e implacável, e embora o Filho do Homem não tenha oferecido a si próprio em sacrifício para apaziguar a ira de Deus e abrir o caminho para que o homem pecador obtivesse a salvação, não obstante essas ideias de expiação e de propiciação serem errôneas, no entanto, há significações ligadas a essa morte de Jesus na cruz que não deveriam ser negligenciadas. É um fato que Urântia tornou-se conhecida em outros planetas habitados vizinhos como o mundo da cruz. Jesus desejava viver uma vida mortal plena na carne em Urântia. A morte é comumente uma parte da vida. A morte é o último ato no drama mortal. Nos vossos bem-intencionados esforços de escapar dos erros supersticiosos de uma interpretação falsa do significado da morte na cruz, deveríeis tratar de ter cuidados para não cometer o grande erro de deixar de perceber o verdadeiro significado e a importância autêntica da morte do Mestre. O homem mortal nunca foi propriedade dos arquifarsantes. Jesus não morreu para resgatar o homem das garras dos governantes apóstatas e dos príncipes caídos das esferas. O Pai nos céus nunca idealizou uma injustiça tão crassa quanto condenar uma alma mortal pelas más ações dos seus ancestrais. Nem a morte do Mestre na cruz teria sido um sacrifício que representasse um esforço para pagar a Deus um débito contraído pela raça da humanidade. Antes de Jesus haver vivido na terra, talvez poderíeis justificar-vos por crerdes em um Deus assim, mas não depois de o Mestre ter vivido e morrido entre os seus semelhantes mortais. Moisés ensinou sobre a dignidade e a justiça de um Deus Criador, mas Jesus retratou o amor e a misericórdia do Pai Celeste. A natureza animal, a tendência para as más ações pode ser hereditária, mas o pecado não é transmitido de pai para filho. O pecado é o ato de rebelião consciente e deliberada da parte da criatura individual volitiva contra a vontade do pai e contra as leis dos filhos. Jesus viveu e morreu por um universo inteiro, não apenas pelas raças deste mundo.
Se bem que os mortais dos reinos obtivessem a salvação, mesmo antes de Jesus haver vivido e morrido em Urântia, é fato, contudo, que a sua auto-outorga neste mundo iluminou grandemente o caminho da salvação. A sua morte fez muito para deixar definitivamente clara a certeza da sobrevivência dos mortais depois da morte na carne. Embora muito dificilmente seja adequado falar de Jesus como alguém que se tenha sacrificado como resgatador ou redentor, é totalmente correto referir-se a ele como um salvador. Para sempre ele deixou o caminho da salvação, da sobrevivência, mais claro e certo. Ele mostrou, de um modo melhor e mais correto, o caminho da salvação a todos os mortais de todos os mundos do universo de Nébadon. Uma vez que tenhais captado a ideia de Deus como um Pai verdadeiro e cheio de amor, conceito este que é o único que Jesus sempre ensinou, deveis imediatamente e com toda a consistência abandonar em sua totalidade todas aquelas noções primitivas sobre Deus como um monarca ofendido, um governante austero e todo-poderoso, cujo deleite maior é descobrir a vós, súditos seus, em más ações e assegurar que sejais adequadamente punidos, a menos que um ser quase igual a ele próprio voluntaria-se para sofrer por vós ou morrer como um substituto e no vosso lugar. Toda a ideia da redenção e da expiação é incompatível com o conceito de Deus do modo como foi ensinado e exemplificado por Jesus de Nazaré. O amor infinito de Deus não é secundário a nada na natureza divina. Todo esse conceito de expiação e da salvação pelo sacrifício tem as suas raízes e a sua base no egoísmo. Jesus ensinou que o serviço ao semelhante é o conceito mais elevado da fraternidade dos crentes do Espírito. A salvação deveria ser tida como certa por aqueles que creem na paternidade de Deus. A principal preocupação do crente não deveria ser o desejo egoísta da salvação pessoal, mas sim o impulso não egoísta de amar ao semelhante e, consequentemente, de servir ao próximo como Jesus amou e serviu aos homens mortais. Os crentes autênticos não se preocupam tanto com as punições futuras para o pecado. O crente real está preocupado apenas com o seu distanciamento momentâneo de Deus. Verdade é que pais sábios podem castigar os seus filhos, mas tudo isso eles fazem por amor e com o propósito de corrigir. Eles não punem com raiva, nem castigam por represália. Ainda que Deus fosse um monarca austero e legalizador de um universo no qual a justiça reinasse suprema, certamente ele não estaria satisfeito com o esquema infantil de substituir um ofensor culpado por um sofredor inocente. A grande coisa sobre a morte de Jesus no que se relaciona ao enriquecimento da experiência humana e à ampliação do caminho da salvação não é o fato da sua morte, mas antes a maneira magnífica e o espírito sem par com o qual ele enfrentou a morte. Toda essa ideia da redenção na expiação coloca a salvação em um plano de irrealidade, tal conceito sendo puramente filosófico. A salvação humana é real. É baseada em duas realidades que podem ser captadas pela fé da criatura e daí tornam-se incorporadas à experiência individual humana. O fato da paternidade de Deus e a verdade correlata da fraternidade dos homens. É verdade, afinal, que sereis perdoados das vossas dívidas, assim como perdoardes aos vossos devedores. 5. As lições da cruz. A cruz de Jesus representa a medida plena da devoção suprema do verdadeiro pastor, até mesmo pelos membros indignos do seu rebanho. Ela coloca para sempre todas as relações entre Deus e o homem na base da família. Deus é o pai, o homem é o seu filho. O amor de um pai pelo seu filho, torna-se a verdade central nas relações universais de Criador e criatura. Não a justiça de um rei que busca satisfação nos sofrimentos e nas punições do súdito que comete o mal. A cruz mostra para sempre que a atitude de Jesus para com os pecadores não foi nem de condenação nem de indulgência, mas de salvação eterna por amor. Jesus é verdadeiramente um Salvador, no sentido de que a sua vida e a sua morte conquistam os homens para a bondade e para a sobrevivência justa. Jesus tanto ama os homens que o seu amor desperta uma resposta de amor no coração humano. O amor é verdadeiramente contagioso e eternamente criativo.
A morte de Jesus na cruz exemplifica um amor suficientemente forte e divino para perdoar o pecado e para absorver toda a maldade. Jesus revelou a este mundo uma qualidade mais elevada da retidão do que a justiça, mais que a mera diferença técnica entre o certo e o errado. O amor divino não perdoa os erros meramente, ele absorve-os e de fato destrói-os. O perdão do amor transcende totalmente o perdão da misericórdia. A misericórdia põe de lado a culpabilidade do mal. O amor, todavia, destrói o pecado para sempre e toda a fraqueza resultante dele. Jesus trouxe um novo método de viver para Urântia. Ele nos ensinou não a resistir ao mal, mas a encontrar, por intermédio dele, Jesus, uma bondade que destrói eficazmente o mal. O perdão de Jesus não é a condescendência da remissão, é a salvação da condenação. A salvação não menospreza os erros, endireita-os. O verdadeiro amor não faz concessões nem indulgências ao ódio, ele o aniquila. O amor de Jesus nunca será satisfeito apenas com o mero perdão. O amor do Mestre implica reabilitação na sobrevivência eterna. É perfeitamente correto falar de salvação como redenção, se com isso vos referirdes a essa eterna reabilitação. Com o poder do seu amor pessoal pelos homens, Jesus pôde romper a influência do pecado e do mal. E com isso, ele libertou os homens para escolher melhores modos de viver. Jesus retratou uma libertação do passado que em si mesma promete um triunfo para o futuro. O perdão dado assim provê a salvação. A beleza do amor divino, quando plenamente aceito no coração humano, destrói para sempre a fascinação do pecado e o poder do mal. Os sofrimentos de Jesus não se limitaram à crucificação. Na realidade, Jesus de Nazaré passou mais de 25 anos na cruz de uma vida mortal intensa e real. O valor real da cruz consiste no fato de que essa foi a expressão suprema e final do seu amor, a completa revelação da sua misericórdia. Em milhões de mundos habitados, dezenas de trilhões de criaturas em evolução que podem ter sido tentadas a desistir da luta moral e abandonar a boa luta da fé, lançaram um novo olhar para Jesus na cruz e então continuaram no seu caminho, inspiradas pela visão de Deus entregando a sua vida encarnada em devoção ao serviço não egoísta do homem. O triunfo da morte na cruz está resumido no espírito da atitude de Jesus para com aqueles que o atacavam. Ele fez da cruz um símbolo eterno do triunfo do amor sobre o ódio e da vitória da verdade sobre o mal quando ele orou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Essa devoção do amor contagiou todo um vasto universo, e os discípulos contraíram-na do seu mestre. O primeiro instrutor desse evangelho, que foi chamado a entregar a sua vida nesse serviço, disse quando o apedrejavam até a morte: que esse pecado não recaia sobre eles. A cruz exerce um apelo supremo sobre o que há de melhor no homem, porque revela alguém que estava disposto a entregar a sua vida no serviço dos seus semelhantes. Amor maior que esse nenhum homem pode ter, o de alguém que está disposto a entregar a sua vida pelos seus amigos. Jesus tinha um amor que o fazia disposto a entregar a própria vida pelos seus inimigos, um amor maior do que qualquer amor que até então havia sido conhecido na terra. Em outros mundos, tanto quanto em Urântia, esse espetáculo sublime da morte de Jesus humano numa cruz no Gólgota estimulou as emoções dos mortais, ao mesmo tempo em que despertou a mais elevada devoção dos anjos. A cruz é aquele símbolo elevado do serviço sagrado, da devoção da vida de uma pessoa ao bem-estar e à salvação do semelhante. A cruz não é o símbolo do sacrifício do Filho de Deus inocente no lugar dos pecadores culpados, feito para apaziguar a ira de um Deus ofendido. A cruz, ao contrário, permanece para sempre na Terra e em todo um vasto universo como um símbolo sagrado dos bons doando a si próprios aos maus e com isso salvando-os por meio dessa mesma devoção de amor. A cruz vale verdadeiramente como insígnia da mais alta forma de serviço generoso, da devoção suprema na doação total de uma vida de retidão ao serviço sincero da ministração até a morte na cruz. E a própria visão desse grande símbolo da vida de auto-outorga e de entrega de Jesus nos inspira verdadeiramente a todos nós a querer fazer a mesma coisa.
Quando os homens e as mulheres que sabem pensar contemplam a Jesus oferecendo a sua vida na cruz, dificilmente se permitirão queixar-se de novo diante mesmo dos sofrimentos mais severos da vida, e muito menos diante de pequenos embaraços e mágoas puramente fictícias. A sua vida foi tão gloriosa e a sua morte tão triunfante que ficamos todos seduzidos e com a disposição de compartilhar de ambas. Toda a doação da auto-outorga de Micael exerce um verdadeiro poder de atração, desde os dias da sua juventude até o espetáculo opressivo da sua morte na cruz. Então, assegurai-vos de que, ao contemplardes a cruz como uma revelação de Deus, não a enxergueis com os olhos do homem primitivo, nem do ponto de vista do homem bárbaro mais recente, que consideravam Deus como sendo um soberano implacável, que exerce uma justiça severa e uma ampliação rígida da lei. Assegurai-vos antes de que vereis na cruz a manifestação final do amor e a devoção de Jesus à missão da sua vida de auto-outorga às raças mortais do seu vasto universo. Vede na morte do Filho do Homem o auge do desdobramento do amor divino do Pai pelos seus filhos das esferas mortais. A cruz, assim, retrata a devoção da vontade afetuosa e a concessão da salvação voluntária àqueles que estão dispostos, por ato de vontade, a receber tais dádivas e tal devoção. Nada há na cruz que tivesse sido pedido pelo Pai, apenas tudo aquilo que Jesus deu com toda a disposição da sua vontade e aquilo que se recusou a evitar. Se o homem não pode valorar Jesus de algum outro modo, nem compreender o significado da sua auto-outorga na terra, ele pode, ao menos, compreender a irmandade companheira dos seus sofrimentos mortais. Nenhum homem jamais pode temer que o Criador desconheça a natureza ou a extensão das aflições temporais próprias dele. Sabemos que a morte na cruz não existiu para efetivar a reconciliação do homem com Deus, mas sim para estimular o entendimento que o homem pode ter do amor eterno do Pai e da misericórdia sem fim do seu Filho, e para difundir essas verdades universais a um universo inteiro.